Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Provérbios 16, verso 20 diz: quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Amém? Esse provérbio é lindo demais, nos ensina muito sobre absorver um conhecimento e também confiar no Senhor para ter uma vida próspera e feliz. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre esperando no Senhor. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31 diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então a primeira chave que eu quero deixar para você no seu coração hoje é: não se relacione com Deus tentando entendê-lo. Não se relacione com Deus tentando entendê-lo. Se você ler o capítulo 40 de Isaías, que nós lemos só esse trecho agora, que está lá no finalzinho, você vai encontrar uma sequência de perguntas retóricas que apontam para a grandeza e para a supremacia de Deus. Como está lá no verso 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Ele perguntou até isso para Jó, né? Está lá no capítulo 28 de Jó. E quando ele encerra o capítulo 40 de Isaías, ele nos deixa essa preciosidade em forma de promessa. A promessa de que nós iremos ser fortalecidos nele, mas antes ele nos dá uma chave: ninguém pode medir a sua sabedoria. Em outras palavras, a verdade que o profeta Isaías quis nos dizer é: olha, Deus criou todas as coisas no universo. Coisas essas que você não tem nem a noção do que são e como foram formadas. Que tudo está acima da sua compreensão humana. E não há como você mensurar, compreender, esquadrinhar, esboçar a forma como Ele age. E que mesmo sem entender, Ele deseja que você confie e espere nele. Então não se relacione com Deus tentando entender a forma como Ele age. Amém? Segunda chave: nós somos fortalecidos à medida em que confiamos nele. A sua força está diretamente ligada à quantidade, à energia que você coloca na confiança que você tem para com Deus. Quando ele fala aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Então você precisa sempre de novas forças. Quando a Bíblia fala que até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, ela não está simplesmente parafraseando. Ela está nos dizendo que a nossa juventude não é suficiente para nos dar força, que o vigor da idade, talvez algum de nós já não temos mais, já passamos dos 30, dos 40, enfim, que o vigor da idade não nos dá a certeza de que conseguiremos nos manter de pé diante as adversidades. Se por um lado a juventude nos dá vigor, por outro ela nos aumenta a chance de tomarmos decisões erradas por nossa imaturidade. Mas jovem ou não, temos uma forma certa de nos fortalecer, que é esperando no Senhor. A palavra esperar, aqueles que esperam no hebraico, no original hebraico, segundo o estudo, o léxico de Strong, ela vem da raiz de palavras que significa juntar, entrelaçar as fibras de uma corda,
tem um sentido figurado de esperar com paciência, confiantemente, indica dependência. Mas o significado dessa palavra me deixou bastante intrigado quando eu descobri, quando eu fui pesquisar, que o que tem a ver entrelaçar as fibras de uma corda com esperar. Eu descobri que é como se o profeta Isaías estivesse nos dizendo que se estivermos entrelaçados com Deus, como se estivéssemos pendurados nele, sabe? Como que agarrando, dependendo totalmente dele, ele estivesse lá em cima e nós aqui embaixo. Se entendermos que é ele que nos sustenta, nós não iremos cair. Pelo contrário, nós iremos receber novas forças para subir. É como se estivéssemos sendo levantados e sustentados por ele diariamente. É como se estivermos unidos totalmente a ele. Esperar no Senhor é estar nele, não simplesmente esperar dele, e sim nele. Existe uma diferença, sabe? Não esperar condicionando coisas, mas priorizando a sua presença. É como, sabe, se fôssemos um com ele. Quando você vê uma corda que está entrelaçada uma com a outra, você quase não percebe a distinção entre as duas. Esse é o sentido. Muitas vezes esperamos algo dele e não nele. Existe uma diferença. Esperamos que os nossos desejos sejam satisfeitos, que as nossas perguntas sejam respondidas e não simplesmente desfrutamos da presença dele. E a terceira chave é: qual o tipo de esperança que devemos ter então, para a gente encerrar? Perceba que aqueles que esperam no Senhor continuam avançando, não desistem. E é isso que você quer, é isso que o seu coração deseja. Então a esperança naquele que nos sustenta também nos fortalece. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vou repetir para você. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Não é que não podemos esperar uma resposta, uma bênção, uma porta aberta. Sim, você pode. Não é errado pedir algo para Ele, mas existem algumas verdades aqui na palavra, que se olharmos para Ele, sabe, para apenas este mundo, nós seremos frustrados em diversas ocasiões. Que se esperarmos em Cristo com a ótica de um simples abençoador da vida terrena, nós seremos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, qual o tipo de esperança que você precisa ter? A esperança vitoriosa de que você confia e você depende dele para tudo nessa terra e que você vive de modo a se preparar para a vida eterna. Confie e dependa dele para tudo nessa terra e viva de modo a se preparar para a vida eterna, porque os planos dele não falham. Amém? Quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ensina, Pai. Que hoje a gente consiga entender que o relacionamento do Senhor, ele não está baseado, Pai, em entender a forma pela qual o Senhor age, mas pelo fato de que nós precisamos confiar e depender totalmente do Senhor. Que hoje, Papai, a sua força venha nos fortalecer, que essa confiança que temos no Senhor venha nos fortalecer, que as situações adversas não nos parem, que os problemas não parem essa pessoa que está me escutando, mesmo que ela não veja uma probabilidade terrena, Pai, de se livrar desse problema, de encontrar uma solução, mesmo que ela não entenda nada que esteja acontecendo e que ela não consiga ver, Pai, uma porta, uma luz no fim do túnel, mas que ela consiga ver o Senhor. Porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, Papai, recebem sempre novas forças. Aqueles que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Que o Senhor dê, Papai, para essa pessoa voos altos. Que o Senhor alargue as tendas, que o Senhor capacite, que o Senhor encha de alegria, encha de graça, encha de sabedoria, Papai. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor dê para essa pessoa discernimento de não esperar no Senhor apenas para esta vida. Que o Senhor mostre a ela, Pai, deslumbres da vida eterna. Entendimento, Pai, de uma vida que realmente vale a pena ser vivida, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração.
Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia de boas notícias, um dia de graça, um dia de respostas do céu, um dia de paz. E que se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem com essa pessoa, deixe que Deus trabalhe no coração dela. Traga mais pessoas para esse propósito, para esse projeto, que a gente desperte mais pessoas a viverem um relacionamento profundo, direto e livre em Deus, em nome de Jesus. Eu espero você aqui amanhã. Não falte ao encontro. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.